Olá, igreja querida, tudo bem? Então parece que essa mudança de clima aí atingiu alguns, né? Vamos precisar orar depois, os enfermos aí. Queridos, graça e paz a todos. Quero desde já parabenizar todas as mamães. Hoje foi um dia abençoado aí de comunhão em família, de casa cheia. E não existe alegria maior para uma mãe do que ver os filhos bem, não é assim? Quando os filhos estão bem, a mamãe está, mas quando os filhos não estão bem, estão doentes, a mamãe está triste, está preocupada. Então a maior alegria de uma mãe é ver os filhos bem. Ninguém conhece tão bem os filhos como a mamãe. A mamãe conhece as virtudes dos filhos, as fraquezas, os defeitos, e não há ninguém que incentiva tanto os filhos, não há ninguém que acredita tanto nos filhos quanto as mães. Não há ninguém que enfrenta as dificuldades juntos com os filhos como a mãe. A mãe ama, as mães choram demais. As mães choram por felicidade, as mães choram por preocupação. Ninguém pede elas que se preocupem, mas é uma preocupação amorosa que ninguém lhe pede, mas ninguém lhe tira também. As mães amam, as mães se preocupam, as mães acreditam, as mães investem, as mães oram pelos filhos, as mães choram por amar demais. E hoje eu quero falar, nesse Dia das Mães, de uma mãe que chorou muito, de uma mãe que teve a pior dor que uma mãe pode enfrentar, a perda de um filho. Mas também quero falar da alegria dessa mãe, da alegria que ela teve de ter de volta o seu filho dado por Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 16. Diz assim, Lucas 7, a partir do verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam, e Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é esse Deus poderoso que dá a vida, que sustenta a vida, que traz as coisas que não existem à existência. Tu és todo poderoso, Senhor. Obrigado porque hoje nós comemoramos o Dia das Mães, mas lembramos também nesse texto, Deus, que o Senhor abençoou tanto a vida dessa mãe, e que nessa noite o Senhor possa estar abençoando cada mãe aqui, de uma forma toda especial, e cada um também que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, perder alguém que a gente ama sempre dói muito, mas perder um filho talvez seja a dor mais violenta que existe. É uma dor insuportável. Há poucas semanas atrás, algumas mães perderam seus filhos num trágico acidente, de um ataque a uma escolinha, a uma creche em Blumenau. E essas mães com certeza estavam chorando hoje a perda de seus filhos. E isso foi algo que sensibilizou muitas mães, porque quem é mãe se sentiu ferida com isso também. É algo tão
terrível que essas mães sofreram. Quando uma mãe chora, outras mães também choram. E essas mães com certeza hoje estavam chorando no Dia das Mães sem seus filhos. Mas há outras mães também que estão chorando hoje a perda de seus filhos para as drogas. Outras mães choram a perda dos filhos para as más companhias, para o suicídio também, às vezes para a imoralidade, para a prostituição. E muitas mães também choram porque veem seus filhos se perdendo, se afastando da família, se afastando daqueles ensinos, daqueles valores que foram ensinados na família, filhos que cresceram às vezes até diante de uma fé cristã, mas começam a se afastar da fé, filhos que vão se tornando mais independentes, vão voando mais longe do ninho e vão se afastando dos pais, e as mães choram por filhos que começam às vezes a abraçar ideologias e teorias estranhas, passando a acreditar em evolucionismo, ateísmo, começando a abraçar e aceitar conceitos humanos, valores mundanos, a liberação das drogas, o uso, o porte de drogas, a liberação do aborto, achando que é normal, algo tão distante do que os pais ensinaram. Há muitas mães que choram hoje por que filhos e filhas que foram criados com valores cristãos aceitam com naturalidade a prática do aborto, o homossexualismo, como se isso fosse normal aos olhos de Deus e aceitável. Mães choram por ter que fazer muito mais do que deveriam fazer, porque ao lado aquele que é o companheiro, que é o parceiro, que é o pai biológico, muitas vezes é imaturo ou ausente, e as mães têm que assumir um papel, a responsabilidade, porque alguém tem que fazer. Então, mães choram por muitas coisas, e o único que pode enxugar as lágrimas realmente de uma mãe é Deus. Porque Deus não apenas se sensibiliza e se compadece, mas Ele tem esse poder de consolar. Deus tem esse poder de mudar destinos. Deus tem poder de dar uma nova história, uma nova vida às mães e aos filhos. Esse é nosso Deus. Amém? E sabe que muitas mães têm sido sábias. Muitas mães têm buscado e têm encontrado em Deus a sabedoria, a graça, a força para poder educar os seus filhos de maneira certa. Amém? Então, glória a Deus que nós temos nosso Deus. Glória a Deus pelas mamães aí, parabéns mais uma vez. Nesse texto, em Lucas capítulo 7, versículo 11 e 12, nós vimos que Jesus foi a essa cidade, uma cidade que é chamada Naim. Naim significa em hebraico aldeia de consolação. Parecia um lugar bom de se morar, um lugar tranquilo de se morar, mas lá aconteceu algo muito triste. Lá nós encontramos essa mulher aqui, que nós não sabemos o nome dela, apenas que era viúva e que era dessa cidade de Naim. E essa mulher aqui, como toda jovem, um dia ela sonhou em ter a sua própria família, em constituir uma família. E esse sonho que ela teve na sua juventude estava acontecendo. Ela conheceu um homem, ela casou, ela teve filhos, estava realizando aquele sonho de ter uma família, de envelhecer com o seu marido, de ter netos em casa. E o sonho foi interrompido quando aconteceu a morte do marido dela. Então o mundo dela desabou. O que vai ser de mim agora? O meu marido, o homem que Deus me deu, agora faleceu. E como que eu vou criar esse meu filho agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de nós agora? E se hoje é difícil eu criar um filho sozinho, muito mais naqueles dias em que a esposa, ela cuidava do lar, não trabalhava fora.
Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou sustentar o meu filho a partir de agora? Agora é só nós. E essa mulher, num desespero, ela vê, meu Deus, o que vai ser de nós agora? Mas Deus ouviu a oração dessa mulher. E essa mulher dizia, Deus, nem que eu passe fome, mas eu não vou deixar nada faltar para o meu filho. E essa mulher se esforçou e se dedicou e se sacrificou e estava dando certo, porque esse menino cresceu e se tornou o orgulho da mãe, porque era um jovem inteligente. Era o que ela tinha de mais precioso, era o filho. Ela não tinha mais o marido, mas ela tinha o filho. Esse filho era a alegria dela. Agora, esse filho, também, por mais jovem que fosse, ele também pensava, agora é só eu e minha mãe, agora eu tenho que ajudar minha mãe, agora eu tenho que ser o homem da casa. E queridos, todas as mães, quem é mãe aqui, todas as mães, elas sonham um bom futuro para o seu filho. E não pensem que as mães daquele tempo eram diferentes de hoje. Mãe é mãe, em qualquer época, em qualquer cultura. Mãe é mãe, ela também tinha os melhores sonhos para esse filho. E ela sonhou com esse filho casando, conhecendo alguém. Ela sonhou com esse filho gerando filhos, ela tendo netos. Ela sonhou com a casa dela, com a sua nora, com seus filhos, com seus netos correndo dentro de casa. Ela sonhou com isso também e ela não mediu esforços para que o seu filho tivesse do melhor, e ela estava conseguindo. Mas um dia aquele filho também ficou doente. E sabe como é que é mãe quando o filho fica doente, né? E ela fez tudo, fechazinho, tudo que diziam para ela. Ela cuidou daquele filho, ficou do lado da cama dele à noite. Mas chegou uma hora que ela teve um pressentimento que a morte estava rondando novamente a casa dela. E o mal que ela temia veio acontecer. O pior aconteceu. Ela cuidou daquele filho até o último suspiro. E chegou uma hora que ela abraçou aquele filho e ele não respirava mais. Ela apertou aquele filho com força junto ao peito e gemeu e chorou inconsolavelmente. Meu Deus, meu filho não, Deus, meu filho não. Chorou desesperadamente. Eu já perdi o meu marido, agora eu perdi o meu filho, meu Deus. Por que não eu, Deus? Por que o Senhor não me levou? O meu filho tão cheio de vida, por que não fui eu então? E ela chorava inconsolavelmente. Os vizinhos vieram consolá-la, os parentes vieram consolá-la, mas não existia palavras. Ninguém conseguia consolar essa mulher, porque a dor era grande demais. Quando eles chegavam ali, eles eram tomados por essa dor e se lamentavam e choravam também, tamanha dor dessa mãe. Essa mãe se aproximava do filho e às vezes parecia que ele estava apenas dormindo. Mas ela se aproximava bem pertinho e percebia que ele não estava respirando, que não havia mais vida ali, que era só o corpo ali. Chegou a hora da despedida. Uma grande multidão se juntou à porta e tomaram o esquife para começar esse cortejo fúnebre. À frente o esquife, atrás vinha aquela viúva chorando, lamentando: o Senhor não podia ter feito isso comigo, o Senhor não podia ter feito isso comigo. E atrás dela uma grande multidão caminhando lentamente. Mas o texto que nós lemos aqui nos mostra que, Lucas capítulo 7, versículo 11 e 12, mostra que enquanto essa multidão vinha nesse culto fúnebre, vinha uma outra multidão entrando pela cidade, num outro cortejo junto com Jesus.
E há um momento aqui em que essas duas multidões se encontram. E há um paralelo, um paradoxo entre essas duas multidões, porque em uma multidão havia muita dor, muito lamento, muito choro, muita tristeza, muitos gritos de dor. Havia um cadáver, havia um morto, havia morte, enquanto que nesse outro grupo havia muita alegria, havia testemunhos de milagre, havia glória a Deus, porque entre eles estava o Senhor da vida, que é Jesus. Então esses dois grupos, esses dois cortejos acabam se encontrando e formando apenas uma grande multidão. E quando a gente pensa nesses dois grupos, nós lembramos que isso reflete a humanidade hoje. A humanidade anda assim, existe o cortejo da morte e existe o cortejo da vida. Nós estamos aqui essa noite celebrando um culto, a celebração da vida, mas daqui a pouquinho você vai embora, você vai sair desse culto, você sai daqui alegre, feliz, porque adorou ao Senhor, foi cheio do Espírito Santo, saiu encorajado com a palavra para viver essa semana, e amanhã de manhã você levanta e feliz, agradecendo o Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu tenho saúde, obrigado porque eu tenho um emprego, obrigado porque eu tenho uma renda, obrigado porque eu tenho uma família. Eu tenho sonhos, eu estou vivo. Mas quando você vai saindo de casa e vai trabalhar, você vai começar a encontrar uma multidão que não está no cortejo da vida, mas que é o cortejo da morte. No ônibus, no trabalho, você vai encontrar pessoas que vão dizer: que droga, é segunda-feira, o pior dia da semana, porque passou o final de semana, às vezes em rodas de bebida, às vezes em uso de drogas, e chega na segunda-feira, está com ressaca, está com dor de cabeça, está com a carteira vazia, está com o coração vazio, porque o final de semana foi um desastre. Então assim vai a humanidade, e nós temos esses encontros também, entre aqueles que celebram a vida, aqueles que têm Jesus, eu tenho a vida, mas você encontra aqueles que andam em caminho de morte. Versículo 13, há uma boa notícia aqui, que Jesus então vem nesse grupo onde há presença de milagres, onde há tanta alegria, tantos sorrisos, tantos glória a Deus pelas maravilhas que Ele vinha fazendo. Mas Jesus encontra essa multidão, e algo fantástico aqui é que Jesus não vê a multidão, mas Jesus vê pessoas. E aquela multidão, Jesus viu aquela mulher. E essa é a boa notícia agora, porque essa mulher que já tinha perdido o marido e agora perdeu o filho, com certeza ela estava tão focada naquele filho enquanto caminhava lentamente, que ela não viu Jesus, mas Jesus viu ela. E isso é comum acontecer, porque quando a gente passa por um momento de muito sofrimento, de muita dor, muitas vezes as nossas lágrimas embaçam a nossa visão e a gente não vê a Cristo. A gente não vê Jesus. A gente pensa: Deus, onde o Senhor está? Como é que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não vai fazer nada? A gente se sente sozinho. Às vezes você consegue, como aquela mulher, olhar para o morto, olhar para a dor. Mas não há problema que ela não viu Jesus. Jesus viu ela. E essa é a boa notícia. Você pode pensar ou achar: você acha que Jesus não está te vendo aqui? Há uma pequena multidão aqui, mas Jesus vê você, Jesus vê individualmente. E essa é a boa notícia aqui. Ela estava sofrendo um vazio no coração que ninguém conseguia consolar, e é comum encontrar essa expressão na Bíblia, viúva pobre, porque elas eram pobres por causa disso, porque muitas vezes a sobrevivência dependia de um familiar distante, ou de um filho mais velho que assumia o lugar do pai, quando havia filho, ou da esmola ou caridade de outros,
Por isso que é tão comum viúvas pobres em Israel naquela época. Então essa mulher estava numa grande angústia, já havia perdido o marido, agora perdeu o filho. O seu futuro era duvidoso. Quando ela estava sepultando aquele filho, ela estava sepultando a família dela, os sonhos dela, tudo que ela sonhou para o futuro, ela estava sepultando, a história de vida dela. É uma imagem terrível. A dor dela comovia a todos ali. E quem poderia consolar ela? Ninguém. O máximo que poderia fazer é dar uns tapinhas nas costas, um abraço e minhas condolências, meus sentimentos, meus pêsames. Mas era um vazio, uma dor tão grande, um buraco no peito que não é isso que trazia o consolo. Havia um vazio, uma dor tão grande que ninguém conseguia consolar. E assim também, muitas vezes na nossa vida, há situações e há dor, há problemas que não há ninguém que consiga consolar. Há um vazio, uma carência, um buraco no peito que só Deus mesmo. Que só o Espírito Santo. E por isso que é lindo, porque o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é consolador. Ele é consolador. É só Ele que pode preencher esse vazio no peito, esse buraco da dor, do sofrimento, do vazio, da angústia. Ninguém mais, nada mais. Tem gente tentando preencher esse vazio de carência com tantas coisas. Às vezes comprar um carro novo, trocar de casa, às vezes trocar de marido, trocar de esposa, tem de tudo hoje, tudo tentando suprir essa carência, esse vazio no coração, mas tudo isso é insuficiente, tudo isso não supre essa carência, esse vazio. Só o Espírito Santo, só Deus pode preencher esse vazio, nada mais, ninguém mais. Mas ele é possível, o Espírito Santo pode, amém? Agora, queridos, não pense que foi por acaso que Jesus encontrou aquela viúva. Aquilo foi um arranjo divino. Não pense que é por acaso que você está aqui. Jesus que veio ao teu encontro, que te trouxe ao encontro dele esta noite aqui. Amém? O Gerson me falou antes que ele estava aqui de teimoso, né? Porque ele estava resfriado também, estava ruim, estava doente. Não, mas eu vou e veio. Amém? Seja curado em nome de Jesus. Ele estava com a voz de urso hoje de manhã, né? Uma voz bem grave. Mas eu vim, estou aqui. Jesus vai me curar. Estou conseguindo pregar, glória a Deus. Você não está aqui por acaso. Esse encontro não foi por acaso. O Senhor marcou esse encontro de propósito. Os olhos dela estavam no filho, ela nem percebeu que Jesus estava chegando. E acho lindo que Jesus chega para ela e diz o quê? Não chores. Não chore. E sabe, queridos, ninguém mais pode dizer não chore. Quando você vai no velório, você não pode dizer para alguém que perdeu o filho, a mãe, o marido, a esposa ou o pai, dizer não chore. Porque chorar faz bem, chorar alivia a alma. A pessoa tem que viver o luto. Agora Jesus pode dizer não chore, sabe por quê? Porque Ele tem esse poder não apenas de ter compaixão, não apenas de se compadecer, não apenas de se colocar no lugar, na pele de quem está sofrendo, mas Ele tem poder de transformar aquela situação. E é por isso que Ele tem esse poder de dizer não chore, é por isso que Ele tem o poder de enxugar as nossas lágrimas, aleluia, amém, queridos? Quantas vezes você já passou por isso? De passar por situação onde você só chora e não tem ninguém que consegue te consolar, não tem ninguém que possa fazer nada por você, mas de repente você sente que Deus visita você,
Que o Espírito Santo vem sobre você e você se sente seguro, você se sente consolado, você se sente abraçado, você se sente que não está sozinho, que você não precisa ter medo, que vai dar tudo certo, porque Deus está contigo. Ele enxuga as tuas lágrimas. Esse é o Senhor Jesus. Amém? Ele vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis, de maior dor. E às vezes Ele não nos livra de passar por momentos de dor, como não livrou essa mãe, como não livrou outras pessoas também, mas no momento de dor, Ele se aproxima, nele nós encontramos consolo, vida. Esse é o Senhor Jesus. Ele pode entrar no seu ambiente de luto e mudar a situação. É Ele quem chega e diz: chega de chorar, é hora de cantar, é hora de virar a página, é um tempo novo na vida. Esse é o Senhor Jesus, que faz nova todas as coisas, que deixa as coisas velhas para trás, que transforma o pranto em alegria. Aquele que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dor não é para sempre, a tristeza não é para sempre, o luto não é para sempre. Amém, queridos? Eu sei que você tem luto, o caminho é estreito, mas há muito mais gozo do Espírito, há muito mais paz, há muito mais alegria do que dor. Porque conosco está o Senhor da vida, conosco está o Espírito Santo Consolador, conosco está aquele que é maior do que aquele que está no mundo, conosco está o escudo da fé, conosco está a espada do Espírito, conosco está a armadura de Deus, conosco estão os anjos de Deus. Embora andando no mundo em trevas, nós não estamos desprotegidos. Amém? Queridos, se você pensa que Deus não está nem aí para você, você está muito enganado. Qual é o estado que está a tua família hoje? Como ela está? Lembre-se que Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para levar sobre si as nossas dores, os pecados, as maldições que estavam sobre nós. Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Aleluia, amém? Então o reino dos céus já chegou, nós já fazemos parte desse reino eterno. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor. Aleluia, chegou a salvação em Jesus. Agora, essa mulher tinha todos os motivos para chorar. E Jesus chega para ela e diz: não chores. Ela não conhecia Jesus, mas Jesus... Opa, isso! Ela não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ela. Amém? Esse é Jesus. Jesus a conhecia. Queridos, você pode confiar em Deus. As tuas maiores necessidades, os maiores dilemas da tua vida. Jesus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. O Angel foi muito feliz com a passagem de Isaías que ele trouxe, né? Sobre o Dia das Mães, dizendo que Deus fala isso, né? Pode uma mãe se esquecer do filho? E a resposta natural seria não. Mas a gente sabe que existe depressão pós-parto, a gente sabe que mães abortam, a gente sabe que mães rejeitam filhos. Mas ainda que aconteça, não deveria, mas acontece. Deus diz: no entanto, diga lá, Ângela, o que diz a palavra? Deus jamais esquece. Amém, queridos? Eu falo isso, sabe por quê, queridos? Porque isso é verdade, e quando a gente lê, a gente sabe que é verdade. Mas eu já passei por momentos de dor, de sofrimento, e você também, que a gente chega a pensar: Deus esqueceu de mim. Porque os nossos sentimentos nos traem, não é assim? A gente vai pelo que a gente sente, né? Eu não estou sentindo Deus, não estou sentindo que Deus está se importando comigo e se deixa levar pelas emoções. Mas eu quero dizer, ainda que você não veja Jesus, Deus se importa com você. Deus está cuidando de você. Deus vai prover. Deus está cuidando.
Deus vai resolver essa situação. Confia no Senhor. Amém? Esse é Jesus. Você é importante para Deus. Amém? Então diga para alguém, você é importante para Deus. Agora dá aquele sorrisão, aquele sorrisão Colgate, Colinos, eu sei, né? Você é importante para Deus. Fica de novo aí. Amém. Amém. Isso é verdade. Versículo 14. Jesus se aproximou e tocou no caixão. E os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. Queridos, Jesus parou um enterro. E é isso que ele faz. Jesus para um processo de morte. Olha o que Jesus faz aqui. Nós temos que pensar que às vezes nós estamos num caminho de morte, de destruição, sabe? Mas Deus vem ao nosso encontro e Deus interrompe esse processo. É isso que Ele faz. Ele não vai deixar você se destruir ou destruir a tua família. Ele se coloca no caminho, Ele interrompe esse processo. Quantos maridos estariam mortos se não tivesse uma esposa que está orando? Quantos filhos estariam mortos, mas não estão, porque tem uma mãe orando? Eu conheço muitos casos. Tem um primo que é usuário de crack há mais de 20 anos e só está vivo porque tem uma mãe que ora por ele, para que ele volte para Cristo. E é nesses processos de morte que a pessoa está andando, mas que tem orando, e que Jesus vai ao encontro e impede que o pior aconteça. Esse meu primo, o traficante, chegou para ele num bar que tinha um toldo de lona em cima e apontou a arma para ele e puxou o gatilho e não funcionou. O gatilho bateu na espoleta, mas o projétil não saiu. Ele apontou para cima, deu mais um e furou o teto. E aí chegou o dono do bar, disse: para aqui não, por favor. E todo mundo saiu correndo. Isso não é a mão de Deus, isso é uma mãe orando para um filho. 102 jovens que morreram, os dois se drogando. Um teve uma overdose e morreu e o outro não. Por que um morreu e o outro não? Esse que morreu voltou para Deus e ficou muito angustiado com isso e perguntava para a mãe: por que, mãe? O meu amigo morreu e eu não. E essa mãe orando foi perguntar para Deus por que o filho dela foi poupado e o outro não. E na visão, Deus mostrou ela orando pelo filho. E o outro menino não tinha ninguém quem orava por ele. Os dois usaram a mesma quantidade de droga. E um morreu e o outro não. Então, quando a gente anda com Cristo e quando a gente ora por pessoas, nós vamos orar depois pela Raquel que está de cama. Nós vamos orar depois pelo Adriano que está com febre em casa. Vamos orar pelo pastor que está também rouco. Vamos orar por todos os doentes, por todas as necessidades, e Jesus vai vir ao nosso encontro e vai curar. Amém, queridos? Você confia nisso? Eu acredito nisso, queridos. Eu acredito nisso. Amém? Vamos orar pelo meu pé. Amanhã eu vou no ortopedista, amanhã, final da tarde, fazer um raio-x. Saudade de caminhar nesse palco aqui. Vamos orar. Jesus está em nosso encontro. Jesus parou o enterro. Quando a tragédia está avançando sobre a nossa vida, Ele intervém, Ele interrompe. Seja na tua vida, seja na tua casa, seja na tua família, seja nos seus mais achegados, você ora e Ele intervém. Seja qual for a circunstância que você está vivendo, Deus intervém. Ele faz coisas extraordinárias. É maravilhoso andar com Jesus, é maravilhoso andar com Deus. A gente não sabe como vai ser o amanhã, mas a gente tem uma certeza, a gente está em paz, a gente não tem medo do futuro, porque independente daquilo que o futuro nos reserva, o Senhor está conosco. Nós temos livramento, nós temos provisão, nós temos a presença do Senhor. Aleluia. Ele se aproximou desse menino morto, Ele se aproximou dessa mãe, Ele se aproximou de nós. E Jesus faz uma coisa muito louca aqui.
Jesus falou com o defunto. Alguém já falou com o defunto aqui? Já falou com o defunto? Ele não levantou? Jesus também. Se orou e ela voltou à vida. Aleluia. Jesus também falou com o defunto. Jesus falou com o vento. Sabia disso? Os discípulos estavam numa tempestade no mar e disse: acalma-te, vento. Jesus falou com a figueira, que não tinha fruto. Amaldiçoa, ela seque, ela secou, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E ela secou. Jesus falou para um peixe vir no anzol do Pedro lá para pegar uma moeda para pagar o imposto, e o peixe veio. Então não se assuste com Jesus falando, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E quando Ele ordena, tudo obedece à sua voz. E se Ele diz ao morto, levanta-te, esse morto tem que levantar. E aqui Ele fala a esse jovem, levante-se. E a morte teve que parar. A morte teve que recuar. E ali estava só o corpo, mas o mundo dos mortos teve que devolver a alma, o espírito. A voz de Jesus ressoou no mundo dos mortos. E aquele espírito daquele jovem que já tinha ido para a presença de Deus teve que retornar. E entrou novamente naquele corpo. E houve um milagre ali, porque todas aquelas células, todo aquele sangue que já havia coagulado, reverteu, as células voltaram a funcionar, o corpo ficou quente, aquele menino abriu os olhos, e aquele menino sentou e começou a conversar, como quem levanta de um sonho, como quem estava dormindo. Queridos, quem é esse Jesus? Que poder é esse, queridos? O que nós vamos temer? Jesus fala, vocês não precisam temer o diabo. Jesus fala isso. Temam a Deus, que pode lançar a alma no inferno, no céu. Não precisa temer o diabo. Ele temor ao Senhor, Ele que é todo-poderoso. Ele que é ilimitado. Ele que você pode andar com Ele e não precisa ter medo de nada. Versículo 15. Ele se levantou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Que coisa mais linda. Quem é este? Esse é Jesus. Entregou ele à sua mãe. E de repente aquela mãe que era a mãe mais triste de Naim, agora era a mãe mais feliz de Naim. A mãe mais alegre. Porque aquilo que havia se perdido foi salvo. Aquele que estava morto ressuscitou. Aleluia. Sabe aquele teu parente que está longe de Deus? Ele está morto. Mas Jesus pode ressuscitá-lo. Amém? Jesus pode fazer dele uma nova criatura. Sabe aquele problema que os médicos dizem que é crônico, que não tem cura? Para Jesus tem cura. Amém? Aquele problema financeiro que as pessoas não têm mais como reverter. Tem como reverter. Quem que é o dono de todo ouro e toda prata? Não há impossíveis para Deus. Tudo é possível ao que crê. E se você ousar crer, se você ousar, porque é uma ousadia da fé isso. Se você ousar confiar em Deus, se você ousar crer e colocar para Deus realmente aquilo que é impossível aos teus olhos e crer que é possível. Ah, irmãos, isso desperta algo em Deus. Essa fé ousada desperta algo em Deus. Ouse crer e você verá o que Deus vai fazer. Como Deus vai transformar pessoas, caráter, situações, circunstâncias. Deus vai operar milagre. Que seja conforme a tua fé. Quando Jesus fala, a morte tem que recuar. A condenação tem que parar. A enfermidade tem que recuar. Jesus recebeu esse menino morto e entregou ele vivo. Essa mãe voltou para casa com o filho vivo, não mais carregado num caixão, num esquife, mas andando.
vivo. Você imagina eles se abraçando, queridos? Você imagina que antes tinha uma multidão chorando, amargamente, lamentando, enquanto outra multidão vinha cantando com Jesus, os milagres que Jesus vinha fazendo. Agora não eram mais duas multidões, mas era o quê? Uma só grande multidão, em festa, em júbilo. E sabemos que o judeu ele é muito festeiro, assim, ele pula mesmo, ele pula, ele grita. A alegria deles foi algo assim, que nós só podemos imaginar em ver aquele menino vivo, voltando para casa. Sonhos que estavam mortos em relação ao filho agora são ressuscitados, e é isso que Jesus faz. Um encontro com ele, e ele ressuscita nossos sonhos, aqueles sonhos antigos que você teve para a sua vida, para a sua família, o ideal. Às vezes os filhos que estão longe, os parentes que estão perdidos, situações que você sonhou e que parece hoje é impossível, não é? A gente passa às vezes na meia-idade por crises assim, desse tipo, eu sonhei com isso no futuro, mas agora eu faço um cálculo assim, uma estimativa de quanto há da minha vida pela frente ainda, eu acho que não vai dar mais tempo de eu viver o que eu quero, ou eu estou no final da vida, não consegui viver aquilo, e a gente faz racionalmente alguns cálculos e às vezes entra em crise por isso. Mas Deus pode ressuscitar sonhos, Deus pode avivar sonhos e tornar real aquilo que é impossível, aquilo que você não acreditava mais que seria possível. Deus pode trazer existência e fazer você viver isso e se alegrar e glorificar e ser um testemunho do poder dele na tua vida. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar em pé. Versículo 16 ainda diz assim, fica em pé. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Uma grande multidão agora. Diziam, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio. Deus intervém no meio do seu povo. Aleluia. Deus tem uma nova história para mim. Deus tem um novo amanhã para você. Amém? A multidão que saiu chorando voltou glorificando. Agora a multidão alegre, uma multidão de adoradores. Só na presença de Jesus que é possível vencer a morte, vencer a tristeza. Amém? Vamos confiar em Jesus? Vamos em oração colocar agora as nossas limitações. Faça esse exercício de fé agora. Entregue em oração a Ele. Feche os seus olhos. Procure esquecer tudo mais. Comece adorando a Ele. Comece agradecendo a Ele pelo amor dEle por você. Comece dizendo a Ele que bom saber que, ainda que uma mãe esqueça de um filho, que Ele jamais esquece de você. Comece fazendo isso, comece adorando. E depois vai entregando a Ele o que está em processo de morte na tua vida. Comece entregando para Ele aquilo que talvez até o próprio diabo tenha roubado de você. Talvez sonhos, talvez algo que você tanto trabalhou para conquistar e parece tão distante, tão longe hoje. Mas que nesse momento Deus pode ressuscitar. Que nesse momento, no encontro com Jesus, Ele pode trazer a restauração, a reabilitação, a salvação, a provisão. Sim, Senhor, nós estamos aqui, Deus, para, como aquela multidão, te bendizer e louvar, Deus, porque o Senhor é um Deus que intervém no meio do teu povo. Senhor, quando tu faz as coisas, nós te louvamos, Senhor. Mas quando às vezes nós pedimos algo e o Senhor não faz, nós te louvamos da mesma maneira, porque nós entendemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós, que nós podemos ainda nos enganar.
Então não é pelo Senhor fazer que nós vamos te adorar, porque nós te adoramos tão simplesmente pelo que o Senhor é. O Senhor já provou o teu amor por nós através do teu Filho Jesus nos salvando. Aleluia. Nós já somos gratos ao Senhor pela salvação, ainda que não recebêssemos nenhuma outra bênção na vida, nós já damos glórias ao teu nome, nós temos a eternidade contigo, a salvação, as bênçãos celestiais já são garantidas através de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Mas nós vemos um Deus aqui, Deus, a tua palavra, não um Deus distante no céu, mas um Deus que desceu, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que é o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus, aquele que vê as nossas necessidades, aquele que se compadece da nossa dor, aquele que vem ao nosso encontro e diz: não chores, chega de chorar. E é isso que nós ouvimos nessa noite, Senhor. Que chega de pranto, chega de dor, chega de morte, chega de lamento, chega de murmuração, chega de choro, que chega esse tempo, Deus, de coisas novas, tempo de celebrar, tempo de cantar, tempo de vida, porque o Senhor é o Senhor da vida. Por isso, nessa hora, nós oramos a Ti, ó Deus, para que realmente o Senhor esteja aqui, intervindo na situação de cada um, Deus, se achegando, assim como o Senhor se aproximou daquele morto, o Senhor possa estar se aproximando, Pai, da situação de morte de cada um aqui, Deus, e assim como o Senhor ressuscitou aquele menino, o Senhor possa trazer vida onde a morte tem se instalado, Senhor. Seja numa família, seja num casamento, seja num relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre algum parente, entre algum colega, amigo, o Senhor esteja trazendo vida, o Senhor esteja trazendo restauração, onde sonhos familiares, Deus, ficaram para trás. Deus, restaura os sonhos, que o casal, que a família possa sonhar junto, que possa ver os seus sonhos se realizando, novas conquistas, bênçãos do Senhor. Deus, onde há, Deus, necessidades, às vezes materiais, venha o Senhor com provisão, Deus, venha com teu toque, vem com a tua graça, vem com o teu amor, Deus, realmente, Deus, escancara as janelas dos céus e derrame essas bênçãos, Senhor, bênçãos de vida, onde há morte, que o Senhor derrame o teu Espírito Santo, derrame vida, assim como naquela visão dos ossos secos. Amém. Foi profetizado vida, nós queremos profetizar vida aqui, Senhor. Onde há morte, onde há ossos secos, venha o teu Espírito Santo nessa hora. Onde há um coração já, que onde não habita mais o Espírito Santo, venha Espírito Santo, enche esse coração, enche de vida, enche, Deus, o teu poder. Em nome de Jesus, aviva o teu povo, Senhor. Vem com provisão, vem com a tua graça, e que assim como aquele povo, sejamos uma multidão de adoradores, que te adora em espírito e em verdade. Amém e amém. Em nome de Jesus, amém.